Olá, meus irmãos. Eu quero aqui fazer um vídeo aqui falando acerca das coisas do nosso Pai, do nosso Messias. Já está prestes a concluir, né, irmãos, o plano de resgate aí do nosso Pai. E muitos irmãos estão com isso, na verdade, isso é muito bom. O reino do céu vai se alegrar muito com os novos irmãos que estão para entrar lá no reino do céu, né? E o que acontece? Logo, logo o absinto vai cair e, e nós vamos poder sair da grande cidade. Sabe, irmão? Aqui na Terra nós falamos muito em questão de família, né? Família, meu pai, meu irmão, meus irmãos, né? Meus sobrinhos, faz parte da minha família. Tudo bem, concordo. Eu tenho meu irmão carnal, eu tenho minha mãe, eu tenho, né, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. E eles são, de fato, aqui na Terra, eles são minha família. Eles, assim, nós nos vemos como uma família, nesse caso, né? Mas agora, a verdadeira família, irmão, a verdadeira família são os irmãos que ouvem a palavra do nosso Pai. A verdadeira família são esses irmãos agora que ouviu a mensagem trazida pelo nosso irmão Robert e que entendeu, que largou as religiões, largaram tudo para seguir o Messias. Então, essa é a verdadeira família. O plano do nosso Pai é restaurar o que se havia perdido. Porque nosso Pai, os irmãos sabem que o nosso Pai no passado, ele vivia sozinho, né? Então, deixa eu só aqui recapitular uma questão aqui. Nosso Pai vivia sozinho, antigamente. E não havia o Messias, não havia anjos, não havia ninguém. Era só nosso Pai. Nosso Pai sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele que faz tudo. Ele tem um dom extraordinário de fazer criar todas as coisas. Então o que acontece? Ele resolveu então ter um filho. Um filho, né? Deu um filho para ele. E muitos não entendem, né? Mas realmente quem não conseguiu compreender vai ficar sem entender. Mas quando você vê lá no livro Gênesis, quando diz assim que o Pai fez do pó da terra, que criou lá um bonequinho, né? E soprou nas narinas dele, e ali ele se tornou ser vivente. Ali é o Messias, irmãos. Ali é o nosso Salvador. E ele recebeu um nome. Nosso Pai deu um nome para ele. Ele chamou Miguel. Coisa que o sistema religioso, lógico, nunca, jamais vai passar isso para os seus fiéis. Então, o que acontece? Nosso Pai criou um filho para ele. Como ele não era sozinho, não tinha ninguém, então ele fez um filho para ele, Messias, Miguel. E aí, juntamente com Miguel, criou todas as demais coisas. E todos os outros demais anjos. Aí veio Israel. Ou melhor, deixa eu voltar aqui. Aí veio Satanás. Esse que nós conhecemos como Satanás. Diabo, Satanás. A antiga serpente, né? Hoje. Mas quando o nosso Pai criou ele, criou lá um segundo filho, juntamente com o Messias. E aí deu o nome para ele de Israel.
que é esse que nós conhecemos hoje como o diabo e Satanás. E aí, o nosso pai, o nosso Messias, juntamente com o nosso Messias, criou todos os outros demais anjos. E foi criando mais anjos, porque o nosso pai gostou muito dessa ideia de ter pessoas ali com ele, de ter, sabe, filhos ali com ele, junto dele, né? Filhos com características até mesmo diferentes um do outro, cada um com uma cabeça, cada um com uma mente, porém o mesmo amor, nesse caso a mesma característica que vem do pai. Os ensinamentos dado pelo pai, que passou para os nossos irmãos lá no Reino do Céu, todos eles aprenderam com o pai, todos eles. Nosso pai criou muitos filhos, são milhares e milhares de filhos. Ele gostou muito ele gostou tanto disso que ele criou milhares de filhos. E aí, irmãos, ele ensinou para todos eles aquilo que de fato agrada ao pai. E o ensinamento era simples, irmãos, era simples. É que um amasse o outro, que um visse o outro como superior a si mesmo. E essa é a lei lá no Reino do Céu. O amor ao próximo, o amor aos seus irmãos. Porque dessa forma, quando um irmão vê o outro superior a ele, por exemplo, eu tenho meu irmão, né? Vamos dizer assim, o meu irmão mais novo lá em casa, lá com a minha família. E quando eu vejo esse meu irmão superior a mim, é lógico, eu vou manter sempre um respeito diante dele, porque essa visão mantém você tendo um nome e respeito pela pessoa. Você vai sempre ser alguém, ou seja, você nunca vai ter assim aquela situação de você querer ser acima dele, maior do que ele, melhor do que ele, mais ou menos essa coisa assim, entende? Então, o que aconteceu? O diabo, né, ou melhor, Israel, ele nunca aceitou ser o segundo. Ele queria ser o primeiro. E aí, ele indagava muito acerca das coisas que o nosso pai fazia, porque o nosso pai criava todas as coisas, nosso pai, sabe, criava mares, rios, nosso pai criava florestas, criava todos os frutos, as flores, todas as coisas bonitas, das belezas do Reino do Céu, nosso pai criava. E aí Israel achava que ele poderia também fazer a mesma coisa, né? E ficava nessas indagações, né? Por que ele não dá esse poder para a gente fazer também? Né? Por que só ele faz? Coisa desse tipo, né? Então, irmão, as ideias dele ele ficou meio maluco da cabeça. E aí ele começou a fazer a cabeça dos irmãos lá no Reino do Céu, dos outros anjos. Porque entenda bem, o Reino do Céu ele é grande, ele é muito grande. E aí acontece, talvez ele pensou, mas já creio eu dessa forma, imagino dessa forma, ele imaginou que, poxa, o Reino do Céu é tão grande, aquela parte lá do outro lado lá que o pai criou, eu vou ficar naquela parte lá, eu vou tomar aquela parte lá para mim. E aí ele começou a fazer um monte de cabeça dos irmãos, né, dos outros anjos, fez a cabeça dele, para todo mundo ficar lá contra o pai, contra o Messias, né, e seguirem a ele, né, queria dividir o Reino do Céu, uma parte ficava com o lado dele, a outra parte ficava, quem ia ficar com o Messias e com o pai. E aí, irmão, nosso pai, lógico, não aceitou, nem o Messias também aceitou isso. Ora, os ensinamentos do nosso pai não foram essas, né, de divisão. O ensinamento do pai é unanimidade, amor ao próximo, entende? Divisão tem aqui na terra, já que agora ele hoje é o dono desse mundo, ele que controla tudo. Agora o dono desse mundo é Azazel, mas como ele também está aqui envolvido, ele também, então, ele faz as divisões. Ele fez as divisões nesse caso, né? Dividiu as cidades, cada país tem seu domínio, tem
tem a sua política, né? Aí criou as igrejas, aqui nesse mundo, criou as igrejas evangélicas, criou as religiões, e cada religião tem seu dogma, tem suas particularidades lá, suas doutrinas e tudo mais, divisões. Isso torna as pessoas divididas. E aí, as intrigas, os problemas acontecem por causa disso. Mas enfim. Então, irmãos, ele não aceitou ser o segundo. Ele tinha uma inveja muito grande do Messias. Ele não suportava o Messias, não estava mais suportando o Messias mais. Então ele resolveu, sabe, ir para um outro canto, de maneira que ele não pudesse ficar mais perto do Messias, de Miguel. Mas aí acontece, isso não foi aceito. Não foi aceito, e aí o nosso Messias começou a falar com o pai, né? Sobre o que estava acontecendo, o que estava fazendo a cabeça dos outros irmãos, que o pai tinha que fazer alguma coisa, senão daqui a pouco ele ia contaminar todos os irmãos no reino do céu. São milhares e milhares de irmãos lá no reino do céu. Então, o que acontece? Nosso pai começou a falar para ele, pô, mas ele é meu filho, que eu faço o quê? Mais ou menos assim, entendeu? Só para os irmãos entenderem. Ele é meu filho, eu vou fazer o quê? Tem que conversar com ele. O que a gente tem que fazer é conversar com ele. E, de fato, conversaram muito com Israel. Conversaram, tá? Antes de tomar as atitudes mais bruscas, ele foi conversado. Tentaram fazer com que ele mudasse. Vamos dizer assim, mais ou menos dessa forma, né? Como a gente conhece aqui. Não faça isso, entendeu? Pensa o que você está fazendo. Não é certo. Não é assim que nosso pai ensinou. É mais ou menos assim. E aí, ele não quis saber. Já estava já com a mente já maluca, já louca já. Entendeu? Queria de alguma forma, sabe, viver a vida dele com os outros irmãos lá, do lado de lá. Aí o pai não aceitou. O Messias também não aceitou. E aí você já conhece, né? Houve guerra no céu. Aí como está escrito lá em Apocalipse, né? Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. O que acontece? Miguel, Messias, os seus anjos que estavam com Messias, batalharam contra o dragão, o diabo, Satanás, Israel e os seus anjos, os anjos que estavam do lado dele, né? Israel conseguiu fazer tanta cabeça dos irmãos que eles chegaram ao ponto de batalhar contra o Messias e os anjos que estavam com o Messias. Olha só, ao ponto que ele consegue convencer as pessoas, né? Mesmo os anjos lá que tinham sido ensinados pelo pai, que viveram lá com os irmãos, né? Viram o pai criar todas as coisas e agora se voltar contra o Messias e os nossos irmãos, contra o pai, ninguém vai contra o pai, ninguém. Isso aí, tá, sabe? Tanto que nosso pai não tem inimigo, não tem. Isso aí tá fora de cogitação. E o que acontece? Como isso aconteceu, se eu não me engano, mais ou menos no sexto dia da criação, o nosso pai, o nosso irmão, Messias, mais velho, ele falou para os irmãos, ó, nosso pai acabou de criar o planeta Terra. Vamos fazer o seguinte, já que não dá, ele não quer ouvir a gente, ele não quer mudar, então vamos pegar ele e vamos lançar ele lá na Terra. Planeta Terra, aqui, esse mundo que nós vivemos. Então, houve a guerra, mesmo na beira da morte, próximo da morte, os irmãos não negaram, assim, não recuaram, entendeu? Não negaram a morte, então mas conseguiram vencer Satanás e seus anjos, lançando eles lá do reino do céu até aqui na terra, né? Por isso que está escrito lá, quando o Messias bradou, dizendo: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até a vós, e tem grande ira, sabendo que há pouco o seu tempo. Nosso Messias, ele sabia que pelo fato de o diabo estar revoltado, ele ficou muito revoltado porque perdeu o reino do céu. O diabo e seus anjos, muito revoltados porque perderam o reino do céu.
Eles não se achou mais habitação lá em cima para eles. As casas deles ficaram vazias. Não ficou ninguém. Dos que se rebelaram, não ficou ninguém. E aí o que aconteceu? O diabo e seus anjos resolveram então dominar esse mundo aqui. Os irmãos conhecem a história lá de Caim e Abel, né? Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes do Caim e Abel e tudo mais, porque os irmãos já conhecem a serpente e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o diabo dominou esse mundo. Esse planeta Terra foi entregue para o maligno. Tanto é, preste atenção, quando eu digo que foi entregue, é que o mundo pertence a ele e seus anjos. Tá certo que quem domina agora é Azazel. Mas todos eles, é tudo panela no mesmo saco, tudo farinha no mesmo saco, tudo demônios. Quem domina são eles. Então, tanto que o Messias, quando foi lá no deserto, que o diabo foi lá para tentar ele deixou claro para o Messias dizendo: tudo isto é meu. A terra e tudo que nela há, ele está dizendo que é dele. E ele disse que daria para quem ele quisesse, se prostrado adorasse a ele. Então, se o próprio diabo, ele falando para o Messias, dizendo que o mundo é dele, então você sabe que ele não está mentindo. Senão o próprio Messias teria desmentido na cara dele. Tá entendendo? Porque se ele fala uma mentira, automaticamente o Messias desmentiria na frente dele. Estaria escrito lá. Entende? Mas não. Ele falou a verdade, que o mundo é dele. E ele daria para quem ele quisesse. Queria dar para o Messias. Se o Messias se prostrasse e adorasse a ele, passasse para o lado dele. Mas o Messias não aceitou. Que bom que o Messias não aceitou. Ele jamais aceitaria isso. De fato, nosso Pai sabe perfeitamente a quem confiar. Então, aí ele foi. Então, enfim, o que eu queria dizer é isso aí. Que a terra é dele. Aí aqui, ele criou várias religiões, que se espalhou para o mundo todo. Lá em Israel, ele criou a cidade de Israel. Ele começou lá com Jacó, porque um anjo que lutou com Jacó, o próprio diabo Satanás lutando com Jacó, porque através de Jacó ele queria formar as suas 12 tribos de Israel. E ele fez. As 12 tribos de Israel está aí. E criou a cidade de Israel, a cidade dele, a casa dele, o trono dele. Tanto que o Messias foi morto em Israel, na própria casa dele. O próprio Satanás se prontificou em ele próprio matar o Messias. Aquele sistema religioso que estava lá, escribas e fariseus, que seguiam a lei de Moisés, era a ordem de Moisés em matar o Messias. Porque eles mesmos declararam diante do Messias dizendo: temos uma lei, em conformidade com essa lei este homem tem que morrer, porque se diz ser filho de Deus, ou filho do nosso Pai. Então, tudo que vocês já conhecem é isso aí. Agora, diante de toda a maldade que o diabo tem feito, que os anjos caídos têm feito aqui na terra, envolvendo a população nas religiões, contaminando todo mundo, aí lançando doenças, né, matando, assassinando todo mundo, né, já desde o princípio, lá atrás, o nosso Pai quis